colega! No vídeo anterior, nós tratamos sobre as principais regras do licenciamento no Brasil, discorrendo sobre as 3 principais etapas que os empreendedores normalmente percorrem para obterem a sua aprovação ambiental. Vimos também o passo a passo para a emissão dessas várias licenças, considerando os conceitos, curiosidades e principais documentos exigidos pelo órgão ambiental. Agora então que já vimos as regras gerais, vamos tratar sobre as exceções referentes ao licenciamento ambiental, pois a Resolução CONAMA 237 de 97, a mesma que abordou sobre essa regra de 3 etapas para o licenciamento ambiental, também autorizou os órgãos competentes a realizarem procedimentos específicos para licenciarem determinadas atividades, considerando o seu critério de porte, potencial poluidor, natureza da atividade, enfim, dadas especificidades sobre o assunto. Por isso que, com relação às atividades de menor porte e potencial poluidor, que normalmente são licenciadas pelos municípios, é bem comum que o órgão ambiental competente estabeleça procedimentos simplificados para a emissão dessas licenças ambientais, visando acelerar esse processo, independentemente da fase em que esse empreendimento esteja. Esse procedimento simplificado pode consistir na aglutinação das etapas de licença ambiental, na própria informatização do procedimento, na concessão de prazos menores de análise e também na exigência de menores quantidades de estudos ambientais, pois, obviamente, não se pode tratar da mesma forma uma pequena empresa, considerando, por exemplo, uma grande indústria, cuja natureza por si só demanda de análises maiores de estudos ambientais também dos seus respectivos prazos. Por isso, tendo em vista essa autorização para que o órgão ambiental disponha da forma com que entender cabível acerca dos ritos e estudos ambientais a serem implementados durante o processo de licenciamento ambiental, os municípios são autorizados, eles podem sim estabelecer procedimentos simplificados para a emissão das suas respectivas licenças. Aliás, não só o município, mas também todos os demais entes federativos têm autonomia para dispor a ritualística dos seus processos administrativos. Isso quer dizer que eles não podem impor entre si a forma como irão proceder com relação ao seu respectivo trabalho, nesse caso, com relação à licença ambiental. Portanto, desde que se atinja determinado padrão de qualidade ambiental, na prática não pode um Estado, por exemplo, dizer para o município adotar procedimento X e exigir estudos Y, para que assim ele possa realizar o licenciamento dessa atividade. Nesses casos, o município pode e deve realizar os seus próprios procedimentos de licenciamento ambiental e termos de referência, que irão indicar quais são os documentos e estudos ambientais exigidos, considerando os limites de poluição ou degradação ambiental admitidos. A LAC, a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso, é um bom exemplo de que, quando o órgão ambiental constata que certos critérios técnicos são suficientes para gerenciar eventuais impactos ambientais de atividades poluidoras, é possível que seja adotado um procedimento de licenciamento ambiental simplificado. A LAC vem a ser um procedimento de licenciamento ambiental cujos critérios técnicos são pré-estabelecidos de forma objetiva pelo órgão ambiental dentro dos limites admitidos no ordenamento jurídico. Na LAC, o responsável pela atividade se compromete em seguir os comandos ambientais determinados pelo órgão licenciador, e essa aquiescência já o garante a obter a sua licença ambiental. É claro que é perfeitamente possível e até inclusive necessário que o órgão ambiental realize uma fiscalização in loco para verificar se eventuais condicionantes estão sendo cumpridas pelo empreendedor. E isso, é claro, visando sempre as melhores adequações para o caso concreto. Nesses casos, pretende-se atingir a racionalidade dos recursos
economicidade e eficiência durante os processos de licenciamento ambiental de atividades de baixo ou médio potencial poluidor, cujos impactos são normalmente conhecidos pelo órgão competente, que por isso não é exigido estudos ambientais muito complexos normalmente. E esse procedimento de simplificação ambiental é perfeitamente possível, já que recentemente o STF julgou constitucional a lei do Estado do Ceará que autorizava a realização de procedimentos simplificados diante de empreendimentos de baixo ou médio impacto e também a realização de LAC quando se tratasse de empreendimentos estratégicos, sob o argumento de que o Estado poderia legislar de forma concorrente sobre esse assunto. Mas enfim, voltando para a parte final do processo de licenciamento ambiental, que se refere ao deferimento ou não da licença pretendida, é importante destacarmos que, nas hipóteses de ser concedida nos moldes que o empreendedor solicitou essa licença ou ser indeferida pelo órgão ambiental, ambos os casos são exceções durante esse processo. E aí você me pergunta, como assim? No processo de licenciamento ambiental, após a análise por parte do órgão competente de todos os eventuais impactos ocasionados por um empreendimento, esse órgão ele deverá se decidir por 3 opções: não conceder a licença, conceder a licença conforme pretendido o empreendedor ou conceder a licença nos moldes apresentados pela administração, desde que, ou seja, o empreendedor cumpra determinadas condicionantes ambientais. E esse terceiro caminho é considerado o mais comum, pois a maior parte dos projetos apresentados sofre algum tipo de alteração considerada imprescindível pela equipe técnica do órgão ambiental, que assim determina que esse empreendedor realize determinada modificação ou deixe de agir em determinada situação para que dessa forma seja atingida a finalidade de proteção ambiental daquela atividade. Essas ações são conhecidas como condicionantes ambientais, que são medidas apontadas na própria licença ambiental que visam evitar, mitigar ou compensar eventuais impactos ambientais negativos diretos que foram identificados na análise dos estudos apresentados ou, eventualmente, maximizar os impactos ambientais positivos. E esse nome, condicionantes ambientais, é até um pouco sugestivo, já que elas são realmente condições para a validade da licença ambiental. Logo, se elas não forem cumpridas no prazo determinado pelo ato administrativo, muito provavelmente o empreendedor sofrerá alguma sanção de natureza administrativa, a exemplo do cancelamento da licença que veremos no módulo seguinte, como também poderá responder pelo crime descrito no artigo 68 da Lei Federal 9.605 de 98, a Lei de Crimes e Infrações Ambientais, dada a importância desse instituto para a questão ambiental brasileira. Essas condicionantes ambientais servirão tanto para mitigar eventuais danos ocasionados ao meio ambiente, a exemplo das ações técnicas que visarão diminuir ou até mesmo evitar determinado dano previsto para aquela localidade, como também nos casos que é impossível de se diminuir ou evitar esse dano, haverá condicionantes que irão compensar. Por exemplo, quando se tem uma autorização para suprimir determinada vegetação, é inegável que haverá um impacto negativo naquela localidade e por isso se sugestiona o plantio, no caso de mudas de plantas do mesmo tipo ou de outras, enfim, em outra localidade, para assim haver esse equilíbrio entre o dano e o que foi oferecido como condicionante ambiental. E sobre as medidas compensatórias, é importante destacar que em 2019 a Lei da Liberdade Econômica proibiu que fossem exigidas, no caso do licenciamento ambiental, por exemplo, como condicionante, medidas de compensação que não estivessem diretamente interligadas com os danos ou, enfim, de alguma forma com o empreendimento a ser licenciado. Um bom exemplo de condicionante ambiental abusiva é quando o órgão ambiental impõe a determinado empreendimento de criação animal localizado na zona rural
que ele construa, para obter a sua licença ambiental, uma praça situada no centro da cidade, por exemplo. Uma condicionante, portanto, social que muito dificilmente estará interligada aos impactos desse empreendimento. Só uma ressalva: é possível sim exigir medidas compensatórias sociais diante de determinados processos de licenciamento ambiental. Só que essas compensações ou mitigações sociais, elas deverão estar interligadas com o impacto gerado pelo empreendimento a ser licenciado. Um bom exemplo são as construções de grandes usinas hidrelétricas que naturalmente causam impactos ambientais e sociais severos em seu entorno. Nesses casos, é perfeitamente possível que o município exija desse empreendedor que ele arque com a construção de, por exemplo, equipamentos públicos que irão atender às novas demandas sociais proporcionadas pela implantação desse empreendimento. E sendo determinadas as condicionantes ambientais para a emissão da licença, outro fator relevante a ser considerado neste documento é o seu prazo de validade. E por isso que no próximo vídeo iremos ver esse e outros pontos cruciais para a emissão da licença ambiental. Então, até daqui a pouquinho.